Júlia, pode ler o versículo? É, dentro do, dentro do coro legal, daremos início à quarta reunião ordinária do primeiro período. Antes, eu vou pedir para a vereadora Júlia Beatriz ler um versículo. Vou pesquisar aqui, mais rápido. A internet está abrindo. Versículo de Mateus 10:8 diz assim: Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberão de graça e dei também a graça. Amém. Amém. Dentro do coro legal, daremos início à leitura da ata. Antes, eu gostaria de justificar a ausência dos vereadores Marcelo, Cláudio Roberto e Oséia João, distrito de demarcação, devido às chuvas naquela região. A gente sabe das dificuldades para chegar até o município. Senhor presidente, eu peço dispensa da ata. O vereador Amaro Vieira está pedindo dispensa da ata. Na leitura da Da ata. leitura da ata, aliás, eu coloco o mesmo para votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, que fique de pé. Aprovado por unanimidade a dispensa da ata. A dispensa da leitura da ata, aliás. Vamos agora para o expediente do dia. Oi? Sim, vou deixar eles vão dar uma olhadinha no parecer. Enquanto isso, você pode vendo os outros requerimentos do expediente do dia, para que a gente possa
para a gente não parar e dar continuidade. A vereadora Júlia Beatriz vai dar início à leitura do expediente do dia. Câmara Municipal de Amaragi. Requerimento número 37/2021. Requeiro à mesa, depois de ouvido o plenário, na forma regimental, que seja enviado ofício ao Poder Executivo, solicitando melhorias na iluminação da rua Samuel Coelho, como também que haja uma forma de orientar as pessoas na organização dos carros estacionados em lugares escuros e indevidos naquele local, para evitar assaltos e acidentes de trânsito. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Amaragi, em 1º de março de 2021. Atenciosamente, José Heron da Silva, vereador. Requerimento, vou passar para o vereador para ele dar a sua justificativa do requerimento 37/2021. Primeiramente, boa noite a todos. Cumprimentar a mesa, em nome do nosso presidente Edson, os nossos colegas, os ouvintes nas redes sociais. É o seguinte, esse requerimento, ele vai no intuito da melhoria, sendo que aquela área ali, aquela rua, é uma rua arterial, é uma rua onde dá acesso a outros bairros, os jovens que largam das faculdades, que estão na praça aqui, e sempre passam por ali à noite. Então, como a luz está muito baixa ali, sempre foi muito escuro, isso dificulta muito, até questão de segurança. E também, eu passei esses dias à noite analisando isso, tem um carro grande, um caminhão, ele fica muito na esquina. Se puxar um pouco para baixo, até num lugar mais claro, fica até melhor. Para pessoas que tendem a fazer um assalto, por exemplo. Mas quando você vem descendo do sentido sai, vindo para a rua, para o centro, você dá de esquina logo com esse carro. E para ocasionar um acidente ali é muito, muito rápido mesmo. E aí eu peço aos senhores que aceitem e que o executivo realmente dê uma olhada lá e faça análise da área. Requerimento número 37/2021, de autoria do vereador José Heron, coloco o mesmo para aprovação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, que fique de pé. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 38/2021. Requeiro à mesa, depois de ouvido o plenário, na forma regimental, que seja enviado ofício ao Poder Executivo, solicitando melhorias na iluminação da Praça Flamboyant, localizada no bairro João Paulo II. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Amaragi, em 1 de março de 2021. Atenciosamente, José Heron da Silva, vereador. Vou repassar para José Heron o requerimento 38/2021 para justificativa do requerimento. Pronto, na sequência, esse requerimento número 38, ele vai praticamente no mesmo intuito. A partir do momento que você melhora a iluminação, você melhora a segurança. E também ali, aquela área, eu digo isso porque vários conhecidos meus deixam de caminhar aqui na Praça Central para caminhar lá. Eu lembro que tinha um mato muito grande lá, e aí eu conversei com um amigo nosso, e ele foi lá e cortou os matos, mas ainda precisa. Tem uma lâmpada lá que é em frente à casa de Zuleide, de Genival. E essa lâmpada, de vez em quando, ela fica assim, acende e apaga, acende e apaga. E talvez, se for lá, até sanar esse problema, esse problema lá já solucionava muita coisa. Lembrando que esse é um requerimento que é constante aqui, né? Eu me lembro, Maria já fez, acho que Marcelo Pipão já pediu, Júlia. A praça está muito, muito escura. Eu conversando com alguns vizinhos lá, o problema também é que lá tinha 5 postes e foi eliminando esses postes. E aí vai dificultando, vai ficando escuro e até agora nada. Mas aí eu peço com carinho.
Requerimento número 38/2021, de autoria do vereador José Heron, coloco o mesmo para votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, que fique de pé. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 39/2021. Requeiro à mesa, depois de ouvido o plenário na forma regimental, que seja enviado ofício ao Poder Executivo, solicitando que elimine os esgotos que são despejados na Lagoa do Bananal Ecoparque. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Amaragi, em 1º de março de 2021, atenciosamente, José Heron da Silva, vereador. Requerimento número 39 para a justificativa do vereador José Heron. E aí, esse aqui, ele vai em vários aspectos. Vigilância sanitária, a questão turística, a questão de, por ser um local de bastante visibilidade, e é uma questão muito futurista, aquele espaço ali do Bananal. Eu caminhando lá, eu vi que tem 2 pontos de esgoto. Eu acho que é mais problemático, que é a questão que já vem do Alice Batista desde sempre, muito antigo, que aí é um projeto que tem que ser analisado, aquela tubulação, e o outro que é mais fácil, que já é de uma casa. A gente precisa ter responsabilidade. Muitas vezes, não é fácil tomar uma decisão, né, de você fazer isso, mas a gente precisa, porque aquele local ali ele merece ser tratado com o maior carinho. E aí eu peço nesse requerimento. Requerimento número 39/2021, de autoria do vereador José Heron da Silva. Coloco o mesmo para aprovação. Quem aprovar, continue. Para votação, quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 40/2021. Requerimento número 40/2021. Requeiro à mesa, depois de ouvido o plenário, na forma regimental, que seja enviado ofício ao SAAI, solicitando que, no término de cada serviço executado pelo mesmo, informem a Secretaria de Obras para que iniciem o reparo no local que foi aberto. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Amaragi, em 1º de março de 2021. Atenciosamente, Edson Gersino da Silva, vereador. Gostaria de passar a presidência para José Heron, para que eu possa justificar o meu requerimento. Com a presidência, eu passo a palavra para o colega Edson. O meu pedido com relação a esse requerimento, eu sei que a demanda está sendo grande, principalmente quando nós chegamos nos períodos chuvosos agora, principalmente dos serviços, direcionado ao serviço do SAAI, que onde for feito um reparo, troca de canos ou algum outro tipo de serviço dessa natureza, que de imediato ao término do serviço seja repassado para a Secretaria de Obras e Infraestrutura, para que, principalmente nas vias públicas, a gente já fala no geral, mas as vias públicas que sofrem mais pelos movimentos de veículo, de pedestre, e gostaria que fosse feito dessa forma, pelo menos a gente teria, eu acredito, que até uma agilidade maior. Terminou o serviço, que comunique à Secretaria de Obras, para que de imediato ela vá lá e vá até o local e já execute esse serviço, para que evite também danos maiores, porque às vezes é um serviço pequeno, mas vem agora, por exemplo, as chuvas e termina com a erosão, vai corroendo mais e termina aumentando mais o trabalho. Eu coloco esse requerimento, eu peço que os vereadores também analisem com carinho, se for possível. Passo a palavra para Amaro Vieira. Senhor presidente, novos colegas, plenário presente. Senhor presidente, eu acho que o SAAI é uma autarquia, né? Eu acho que o SAAI, quando ele for fazer um serviço na rua, a versão dele é tapar o buraco que ele fez. Eu acho que o certo seria isso.
mas como tem uma parceria com a prefeitura, não entendo como é essa parceria, porque a Compesa, quando abre, quem fecha é ela. Não é isso? Eu acho que se estava ali tudo prontinho, se ele abriu a rua, a obrigação dele é fechar a rua. Fechar o buraco que abriu. Certo? Eu acho que é isso correto. Mas eu não sei a parceria que tem o SAI com a prefeitura e não sei. É verdade, vereador. Também é uma ideia também e que pode ser estudada também pela diretoria do SAAI, mas que chegue à resolução do problema, para que não fique. Porque, por exemplo, eu tenho eu vou falar por experiência própria, na frente da casa da minha mãe, né? E, inclusive, um dos secretários chegou lá e viu. Acho que os senhores que foram lá, tiveram a oportunidade de ir no dia, chegaram a ver. E até me perguntou o tempo que fazia que estava aquele serviço lá, daqueles meio-fio que estava fora, aquelas pedras. E eu falei, já faz um bom tempo isso aí, já faz quase 2 meses já. Então, não é porque está na frente da casa da minha mãe, mas entre outros que a gente vai encontrando no dia a dia, quando a gente sai na cidade. Então, acho que baseado nisso aí fica mais fácil de chegar a uma resolução. Então, o requerimento número... Coloco o requerimento de número 40 para aprovação. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, que for contrário, fique de pé. Aprovado o requerimento de número 40/2021. Mais algum, presidente? Não. Repasso a presidência para o vereador Edson. Continuando com o expediente do dia. Ainda tem mais um? Continuando com o expediente do dia. Requerimento número 041/2021. Requeiro à mesa, depois de ouvir o plenário na forma regimental, que seja enviado ofício à Secretaria de Obras, na pessoa do senhor secretário Edilson Francisco da Silva, para que tome as medidas necessárias com relação à coleta de lixo na Fazenda Beatriz, localizada na zona rural do nosso município, pois há mais de 60 dias não ocorre a coleta. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Amaragi, em 1º de março. Atenciosamente, Júlia Beatriz de Brito Gouveia, vereadora. Requerimento número 041/2021, de autoria da vereadora Júlia Beatriz. Coloco o mesmo. A vereadora quer justificar? Com a palavra, a vereadora Júlia Beatriz. Senhor presidente, caros colegas vereadores, ouvintes, eu gostaria de fazer um apelo ao secretário de Obras, né, na pessoa de Edilson, para que seja tomadas as providências, uma vez que a gente sabe que o lixo acumulado, ele acarreta em muitas doenças. Então, eu tive alguma conversa pessoal, mas eu não queria chegar ao ponto de ter que procurar o Ministério Público, tendo em vista que foi do meu conhecimento que estava na dificuldade, né, com caçambas, para que fossem coletados os lixos da zona rural. Mas aí depois eu estive em algumas áreas da zona rural, como Rio Morto, Prata Grande, Guloso, e aí identifiquei que já tinha havido a coleta de lixo, mas por algum motivo não chegou ainda até a Fazenda Beatriz. Então eu solicito, como tem um parque lá que funciona aquático, a demanda do lixo é maior. Então, eu fico aqui no aguardo e na certeza de que o secretário de Obras irá atender esse requerimento. Muito obrigada. Requerimento número 041/2021, de autoria da vereadora Júlia Beatriz. Eu coloco o mesmo para aprovação. Quem aprovar, para votação. Quem aprovar, continue sentado. E quem for contrário, fica de pé. Aprovado por unanimidade. Mais algum requerimento? Requerimento verbal do vereador José Heron. Como nós tínhamos conversado, né, porque a questão dos requerimentos, requerimento verbal, é exatamente isso que eu falo, dentro de uma urgência. Hoje, por exemplo, nós tivemos chuvas praticamente numa boa parte, eu acredito, da Mata Sul de Pernambuco, e a gente vê que o requerimento verbal ele é importante nesse momento, porque muitas vezes a gente se depara com a situação em cima da hora, no final de uma tarde, onde se inicia geralmente as chuvas. Hoje, em Amaragi, no caso, foi desde ontem, até o exato momento a gente vê que os rios estão subindo de nível,
onde a população ribeirinha já fica preocupada, mas aí passo a palavra para o vereador José Heron para ele expor o seu requerimento verbal. Agradeço, presidente. Hoje, por volta de 4 horas, 5 horas, presta a gente vir para cá, eu recebi vídeos daquela rua, a rua de Quiba, a rua que mora o amigo Joab, Jó, Laine, acho que vocês já devem saber. De Engasgado também, ele mora já em cima. A água deu para dentro da casa. Porque como o Recanto é um bairro muito novo e ele cresceu do nada muito rápido, ele tem vários problemas de esgoto, de saneamento, de tudo. E aí eu peço à Secretaria de Obras, meu amigo Edilson, que dê uma olhada lá. E é urgente, porque assim, eu acho que já está até nas redes sociais. Eu procurei saber, eles colocaram lá um cano de 150 e está pouco para a demanda. E às vezes só você cortar um pouquinho a água devido ao contingente de água, né? E aí dá para resolver rápido. Eu procurei saber também em relação à máquina. A máquina está com problema na hidráulica, mas eu acredito que amanhã ele, com esse requerimento nosso aqui, que ele vá lá porque é urgente. Muito obrigado. Coloco o requerimento verbal de José Heron da Silva para votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, que fique de pé. Aprovado por unanimidade. Dando continuidade ao expediente do dia, nós temos aqui hoje o projeto de lei número 001/2021, de autoria da vereadora Júlia Beatriz, que dispõe sobre a criação do projeto de lei que institui o Dia Municipal do Orgulho Autista, no município de Amaragi, a ser comemorado anualmente no dia 18 de junho e da outras providências. O projeto ele foi encaminhado para as comissões e vamos só ler o parecer das comissões e colocar os mesmos para votação. Sim, você tem? Você tem requerimento? Tem? Sim, sim. Sim, antes de colocar o parecer das comissões, eu vou passar a palavra para a vereadora Maria Soares, que tem um requerimento verbal. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas das redes sociais e os ouvintes. Boa noite a todos. O meu requerimento é uma reiteração do requerimento ali do Riacho da Vila da Conceição, que praticamente mais ou menos há um mês foi feito esse requerimento para reabrir o rio, retirar a terra do assoreamento e também os lixos e entulhos que estão dentro do rio. Porque hoje muitas pessoas ligaram para mim preocupados. Certo que nós não temos como parar a força das chuvas, as águas, a natureza. Mas a questão é, se você fizer uma limpeza, vai minimizar a força com que a água entra nas casas e também evitar que aquela bueira, que ela fique entupida e a água vai mais forte ainda para dentro das casas, das residências daqueles moradores. Então, eu peço para reiterar esse requerimento. Obrigada. Requerimento verbal da vereadora Maria Soares, que reitera a questão da limpeza das margens do rio da Vila Nossa Senhora da Conceição, onde a mesma já tinha colocado esse requerimento. Eu acredito que na primeira reunião do primeiro período. Então, aqui esse requerimento verbal ele vem para reiterar exatamente o primeiro requerimento. Eu coloco mesmo para votação. Quem for a favor, que fique sentado. Quem for contrário, continue de pé. Aprovado por unanimidade. Então, mais algum requerimento dos senhores vereadores?
Tem um verbal. O vereador Daniel com a palavra para apresentar um requerimento verbal. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, plenário presente. Só reforçando o requerimento da nossa amiga Júlia, que no bairro Alice Batista, na Rua da Cana, o lixo também está muito grande lá, que inclusive já ligaram para mim, várias pessoas, e ele está, inclusive, até animais mortos se encontram lá no lixo lá. Então, aproveitando a oportunidade para que a coleta de lixo dê uma passadinha por lá. E também falaram para mim que só estavam passando 2 vezes por semana. Vamos ver se passa pelo menos umas 4 vezes lá no bairro para ver se dá melhoria lá à população. Obrigado. Requerimento verbal do vereador Daniel sobre a coleta de lixo da rua conhecida como Rua da Cana, Rua Fernando Melo, né? Fernando Melo. Encaminhado à Secretaria de Obras para ver essa questão dos dias. Eu coloco o mesmo requerimento verbal para aprovação, para votação. Quem for... Isso lembrando que é um requerimento reiterando o da vereadora Júlia Beatriz, né? Coloco o mesmo para votação. Quem for a favor, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Aprovado por unanimidade. Alguém mais? Algum vereador gostaria de... Nesse momento, eu vou colocar a leitura do parecer das comissões de Justiça e Redação, Saúde, Assistência Social e Direitos Humanos sobre o projeto de lei 001/2021, de autoria da vereadora Júlia Beatriz. Com a palavra, vereadora, para fazer a leitura do parecer das comissões. Amaragi, 1º de março de 2021. Parecer conjunto número 001 de 2021, da Comissão de Justiça e Redação, Saúde, Assistência Social e Direitos Humanos sobre o projeto de lei 001 de 2021. O presente parecer tem por objetivo o projeto de lei número 001 de 2021, de autoria da ilustre vereadora Júlia Beatriz de Brito Gouveia, que objetiva a criação do Dia Municipal do Orgulho Autista no município de Amaragi, a ser comemorado anualmente no dia 18 de junho e outras providências. A proposta em questão esteve em pauta nos dias correspondentes à primeira sessão ordinária, em 1º de fevereiro de 2021, nos termos do inciso 4º do artigo 130 do Regimento Interno, consolidado da Câmara Municipal de Amaragi, Pernambuco, período no qual não recebeu emendas ou substitutivos. Em continuidade ao processo legislativo, uma vez decorrido o prazo regimental, foi a proposição encaminhada a esta Comissão de Saúde, Assistência Social e Direitos Humanos para análise de seus aspectos constitucionais, legais e jurídicos, nos termos do disposto pelo artigo 130, já citado no Regimento Interno. Consta-se que a medida de natureza legislativa e de iniciativa concorrente em obediência aos ditames dos artigos 34 do inciso 4º da Lei Orgânica do Município de Amaragi, Pernambuco, estando ainda de acordo com o artigo 82 do inciso 3º do Regimento Interno desta Casa, estando desta forma em condições de ser aprovado no que diz respeito aos aspectos que cumpre a esta comissão analisar. Assim sendo, não havendo, manifesto-nos favorável à aprovação do projeto de lei 001 de 2021. Esse é o nosso parecer. Amaragi, Pernambuco, 1º de março de 2021. Comissão de Saúde, Assistência Social e Direitos Humanos. Presidente, José Heron da Silva. Relator, Amaro Vieira de Melo Filho. Júlia Beatriz de Brito Gouveia, membro. E a Comissão de Justiça e Redação. Presidente, Maria José Soares. Relator, Marcelo Antônio da Silva. E membro, Daniel de Lima Silva.
Feita a leitura do parecer, antes de colocar, vereadora, se me permite, eu vou encerrar mais um requerimento verbal do vereador Amaro Vieira. Com a palavra, vereador Amaro Vieira. Senhor presidente, novos colegas, plenário presente. Senhor presidente, eu queria dar aqui uma moção de pesar do falecimento da senhora Gessina Clara da Silva, a sua mãe, tá certo? Que nos deixou. Eu queria aqui, junto com nossos colegas vereadores, homenagear ela com essa moção de pesar, certo? Muito obrigado, senhor presidente. Desde já, vereador, agradeço. Vou pedir para que conste o nome de todos os vereadores, o seu requerimento verbal. Desde já agradeço em nome da minha família. Muito obrigado. A gente sabe que é um momento difícil, né? Mas, infelizmente, por mais que a gente queira nos preparar, não tem como. Muito difícil. É feito se diz, é uma história que só sabe quem já passou, né? A gente não tem como fazer ideia quem nunca passou. Mas o que eu posso dizer é que amem suas mães, abracem, beijem, participe ativamente. É muito importante porque quando chega este momento que é permitido por Deus, a gente sofre e é muito difícil na vida de um filho, principalmente quando a gente tem uma participação ativa na vida daquela pessoa. Muito obrigado, senhor vereador. Eu coloco o mesmo requerimento para aprovação, para votação. Só fazer uma... Alguém mais queira fazer uso? A vereadora Júlia Beatriz. Senhor presidente, eu aproveito o momento da moção de pesar para dizer que a dor da perca, ela é imensurável, né? A gente não consegue medir essa dor. Mas dizer que eu tenho a convicção do pouco que pude acompanhar e fica registrado em minha mente a sua entrada na posse junto com ela. E ali eu pude ver todo o amor, todo o carinho explanado, né? Diante de toda a sua família. Eu acho que fica o registro aí na sua mente, no seu coração. Dizer que Deus conforte em seu nome toda a família, né? Todos os amigos e parentes de Dona Gessina Clara. Dizer também que não tenho dúvidas que ela deixa o legado no nosso município, pela coerência que ela tem. Ouvi muito bem minha mãe falar sobre ela, uma mulher ética, guerreira, que deixa um marco no nosso município, sem dúvidas. Então, que Deus possa confortar o vosso coração e de toda a sua família. Fica aqui os meus sinceros sentimentos. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Júlia Beatriz. Continua facultada a palavra. Com a palavra, a vereadora Maria Soares, Maria da Agricultura. Presidente, meus sentimentos a você e a toda a família. Eu não estive presente, mas como a vereadora Júlia falou, aquela imagem, você entrando com ela, foi só o que veio à minha mente o tempo todo, até o momento. Eu ainda me emociono em falar. Obrigada a todos. É verdade, vereadora. Muito obrigado. É isso que eu falo, né? São as oportunidades que às vezes a gente tem que aproveitar e abraçar. E era a vontade dela, naquele momento era de entrar comigo, e é mais do que justo porque tudo o que eu sou hoje, o que eu represento, como pessoa, como cidadão, como uma pessoa pública, eu devo a Deus, primeiramente, e a minha mãe que também foi meu pai. Ela fez o papel, os dois papéis, fez muito bem mesmo, não só comigo, também com os meus irmãos, com netos que chegou a criar. E é como a vereadora falou, como o vereador Amaro Vieira também
colocou em suas palavras. Eu acho que o legado ficou e é isso que a gente leva. Eu recebi uma das mensagens, de muitas que eu recebi, que inclusive eu quero agradecer a todos que puderam comparecer, os que não puderam também, mas que estavam através de telefone. Eu sei que tem muita gente que estava com dificuldades, até estava fora da cidade, mas não deixou de externar a sua comoção. E eu agradeço a todos de coração, o meu muito obrigado, a minha família, eu posso falar em nome da minha família, que também deixa seus agradecimentos. E só uma colocação, naquele dia daquela entrada, a entrada foi acho que às 17 horas estava programada, né? E quando foi de 1 hora da tarde, mais ou menos, ela já estava pronta, já estava toda arrumada. Até minha irmã chegou e falou para ela que era muito cedo ainda, mas se tinha uma coisa com ela que ela não deixava de lado, era a questão do compromisso e da responsabilidade com o horário e com seus compromissos. E Renardi, também, nas palavras dele, que a vereadora falou agora, eu quero só reiterar, Renardi, amigo meu, que foi secretário de Agricultura do município de Primavera, ele mandou uma mensagem para mim e falou exatamente essas palavras aí da vereadora, que a imagem que deixou foi aquela daquele dia. E foi marcante, porque eu acho que foi o último momento dela em público, né? Graças a Deus, e Deus me deu essa oportunidade. Deus me honrou com essa oportunidade. Sou grato a Deus e dizer que a minha mãe, jamais a gente vai esquecer, sem dúvida. A gente já começa a sentir saudade desde o momento que tem a notícia. Muito obrigado. Continua facultada a palavra. Com a palavra, o vereador José Heron. Se Heron me permite, eu só queria inteirar minhas palavras, de dizer que o sentimento de dever cumprido, Edson, eu tenho certeza que você o carrega. Eu tive esse sentimento de dever cumprido com minhas avós, que pude acompanhar até a última hora, eu posso assim dizer, e eu sei o quanto ajuda a confortar o nosso coração, a gente botar a cabeça no travesseiro e dizer, meu Deus, obrigada por ter me permitido poder cuidar, poder proteger, poder oferecer o melhor que você podia, que estava a seu alcance. Então, eu tenho certeza, pelo pouco que eu acompanhei, que você carrega esse sentimento de dever cumprido dentro de você. Parabéns, Edson. Obrigado, vereadora. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês. Continua facultada a palavra, com a palavra, vereador José Heron. Meus sinceros sentimentos, como foi falado aqui, todo mundo. Ela deixou um legado, todo mundo a conhece. E agora o próximo passo. Ela está com Deus, com os anjos, iluminando mais ainda aquele lugar. E ela fica muito feliz a partir do momento que ela deixa um homem formado, realizado, vereador, presidente da Câmara, e que vai continuar dando orgulho a ela. Isso é a certeza que ela tem, que você tem, que todos nós temos, que são seus amigos, colegas vereadores também. Obrigado, vereador, também pelas palavras também. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Continua facultada a palavra, com a palavra, vereador Daniel. Presidente, meu sentimento, não só o meu, como da minha família, minha esposa comentou muito, que ela conhecia muito sua mãe, e que Deus dê conforto a você e toda a sua família. Obrigado, vereador. Que Deus abençoe também. Sem mais quem queira fazer uso da palavra, vou colocar o meu requerimento para a votação. Requerimento verbal do vereador Amaro Vieira. Requerimento verbal número... A moção de pesar. A moção de pesar, aliás, desculpe. Número... número 042/2021 do vereador Amaro Vieira. Coloco mesmo para votação. Quem aprovar, continue sentado. E quem for contrário, que fique de pé.
Aprovado por unanimidade. Obrigado a todos vocês pelo apoio, pelas orações, a todos que estão em casa nos ouvindo nesse momento através das redes sociais. Eu deixo aqui meu agradecimento de coração. E dizer que eu acho que durante o tempo que eu estive como vereador nos mandatos passados, esse é um dos momentos mais difíceis que eu estou passando, que é exatamente isso aqui, uma moção de pesar, em nome da minha própria mãe. Mas deixo aqui meus agradecimentos e que Deus abençoe a todos. Vamos dar continuidade, já que foi feita a leitura do parecer das comissões de Justiça e Redação, Saúde e Assistência Social. Alguém queira fazer uso da palavra? Então, eu vou colocar o parecer para votação. O parecer de comissão, Justiça e Redação, Saúde, Assistência Social e Direitos Humanos, sobre o projeto de lei 001/2021, de autoria da vereadora Júlia Beatriz. Coloco o mesmo para votação. Quem for aprovar, continue sentado. Quem for contrário, continue de pé. Aprovado o parecer conjunto número 001/2021, aprovado por unanimidade. Agora, dando continuidade... o projeto. Dando continuidade, agora vou colocar o projeto de lei. Foi aprovado agora o parecer, né? Agora vou botar o projeto de lei para votação. Após a aprovação dos pareceres. Então, antes eu quero passar a palavra para a vereadora, que é a autora do projeto, para ela fazer a justificativa, antes de colocar para a votação. Eu serei breve, senhor presidente, mas eu não poderia deixar de ler o projeto de lei para as pessoas que nos acompanham. É um projeto curto. E a emenda dispõe sobre a criação do projeto de lei do TEA Amaragi, que institui o Dia Municipal do Orgulho Autista, no município de Amaragi, a ser comemorado anualmente no dia 18 de junho e da outras providências. O artigo 1º fica instituído no âmbito do município de Amaragi o Dia Municipal do Orgulho Autista, que objetiva refletir e reconhecer a pessoa com transtorno de espectro autista, TEA, como sujeito pleno de direitos. Parágrafo único. O Dia Municipal do Orgulho Autista será celebrado anualmente no dia 18 de junho, com a finalidade de conscientizar e debater a população de Amaragi sobre a importância da elaboração e implementação de políticas públicas, estimular na busca de apoio adequado e realização de protocolos padronizados conforme especifica a lei número 13.438/2017, divulgar dados e informações acerca do autismo a fim de melhorar sua qualidade de vida, e provocar a participação da sociedade, entidades e órgãos acerca deste assunto. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Considerando um distúrbio de desenvolvimento complexo, o autismo é definido de um ponto de vista comportamental, com graus variados de severidade, que inclui deficiências qualitativas na interação social e na comunicação, de padrões de comportamento repetitivos e estereotipados, ecolalias e autoagressão, e um repertório restrito de interesses e atividades. A grande variação no grau de habilidades sociais, comportamentais e de comunicação que ocorre em autistas determinou o uso do termo transtorno do espectro autista, TEA, termo usado neste projeto. A Organização Mundial de Saúde considera que 1 em cada 68 crianças com 8 anos de idade, equivalente a 1,47%, apresenta o TEA. Com base em pesquisa do governo dos Estados Unidos, realizada em 2010, que apontou esses números, foram quase 30% superior aos dados de 2008, 1 para cada 88, e de quase 60% em relação a 2006, 1 para cada 110.
a prevalência de meninos com TEA é de 4 por 1. E no Brasil, já tem mais de 2 milhões de pessoas com autismo. E a Maragi não está diferente. Né? Eu tenho encontrado mães que sofrem com essa deficiência de ter os direitos das crianças, o reconhecimento. E já existe essa lei federal e eu trago aqui para os colegas com a certeza de que todos vão acatar para que possa ser comemorado, para que a nossa sociedade possa enxergar uma forma mais ampla e acolhedora com essas crianças que têm esse transtorno, né? As crianças especiais, crianças que merecem o nosso olhar carinhoso e cuidadoso e respeitoso. Então, por esse motivo, pelo número que vem apresentando na nossa cidade de Amaragi, crianças com autismo, eu trago esse projeto aqui para que a gente possa acolher de uma melhor forma. Muito obrigada, senhor presidente. Projeto de lei 001/2021, de autoria da vereadora Júlia Beatriz, após passar pelas comissões. Eu vou colocar o mesmo para votação. Alguém queira fazer uso da palavra, antes da votação? Com a palavra, o vereador José Heron. Gostaria de parabenizar a nossa colega Júlia pelo o belo projeto. Esse é um projeto de lei, eu vejo que ele tem um carinho muito grande, principalmente para essas crianças. Eu gosto muito desse assunto. Esse projeto de lei foi conquistado por Marcos Mion, que tem um filho autista. Sigo ele nas redes sociais e vejo o quão ele é inteligente. Por que eu falo inteligente? Muitas vezes o próprio pai ou a família, ele acha que é menos ou mais, geralmente sempre é menos inteligente que os outros. Quando, na verdade, ele é mais sensitivo. Infelizmente, nós, nessa rotina do dia a dia, essa loucura do dia, às vezes as coisas que realmente têm valor, a gente passa despercebido. Enquanto que essas crianças especiais não passam. Ela observa tudo, ela vê tudo. Quem sabe que são essas pessoas iluminadas que vêm para fazer com que o ser humano evolua. E aí eu parabenizo o projeto. E aí nós ficamos todo dia 18 de junho, dia do autista em Amaragi. Parabéns. Alguém mais queira fazer uso da palavra? Só reiterando as palavras do vereador José Heron. Esse projeto, a gente sabe que é um projeto de suma importância, né? Porque eu acredito que também ficará marcado, né? Pois já temos o Dia Nacional, né? Também com a lei estadual e também agora municipal, para que seja instituído. Só reiterando as palavras do vereador, é que são crianças que realmente precisam de uma atenção. Eu acompanhei, enquanto estive secretário de saúde de Primavera, do município de Primavera, nós tínhamos um trabalho muito importante. E esse trabalho hoje, ele continua também em ascensão, crescendo. É um trabalho voltado para crianças, crianças que não são portadores, né? São crianças com deficiência, né? Isso é muito importante. E dizer que Amaragi, sem dúvida nenhuma, se teve antes, eu acredito que agora, principalmente pela Secretaria Municipal de Saúde, terá essa atenção, sem dúvida nenhuma, e também de ação social. Então, o projeto eu coloco mesmo para votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Projeto de lei número 001/2021, de autoria da vereadora Júlia Beatriz, aprovado por unanimidade. Terminando o expediente do dia, eu vou facultar a palavra para que a gente só deixe aqui bem claro com relação ao decreto do governador. A gente não pode deixar, né, de anunciar também, né, porque nem todo mundo, às vezes,
estava em casa no momento, mas a gente só quer reforçar, onde o decreto ele já existia, porém ele passava das 22 até as 5 da manhã. Só que diante do quadro que estamos passando no país, no mundo, aliás, no Brasil, em Pernambuco. Em Amaragi, graças a Deus, a nossa região aqui, ela vem tendo um controle. Mas a gente sabe que é importante manter as regras, temos que manter o distanciamento, o uso da máscara. Então, baseado no número alto de pessoas infectadas pelo vírus, o número de óbitos, o governador hoje foi a público e decretou, a partir do dia 3, as novas medidas de prevenção para o Covid-19. A vereadora está aqui, a gente selecionou aqui um tópico, ela vai fazer uma leitura breve aqui, só para reforçar. E depois fiquem abertos com relação a quem quiser fazer uso da palavra. O governo de Pernambuco anunciou nesta segunda-feira a proibição das atividades não essenciais das 8 às 5 horas, de segunda a sexta, em todo o estado. Além disso, aos sábados e domingos, somente serviços essenciais poderão funcionar. Parques, praias e clubes sociais estarão fechados nos finais de semana. Nas praias, por hora, será permitida apenas a prática individual de atividades esportivas. As medidas entram em vigor a partir desta quarta-feira, dia 3, e serão mantidas até o dia 17 de março. Shoppings não poderão funcionar os sábados e domingos, assim como comércios de rua não essenciais. Supermercados, padarias, farmácias, postos de gasolina, serviços de delivery e pontos de coleta dos restaurantes continuarão funcionando normalmente. Os jogos do Campeonato Pernambucano e da Copa do Nordeste também serão mantidos, com atenção e respeito aos protocolos atuais sem público. A restrição foi anunciada 3 dias após o anúncio que restringia atividades não essenciais para o período entre as 10 da noite e as 5 da manhã em todo o estado. Durante os finais de semana, os serviços não essenciais poderiam funcionar entre 17 horas e 5 da manhã. O decreto anterior, anunciado na sexta-feira, dia 26, começou a valer neste sábado, mas já não se mostrou tão eficaz. Uma leitura breve aqui exatamente sobre esse decreto, eu vou colocar para discussão, né? Eu acho que é importante a gente discutir isso aqui, gente, porque a situação ela vem se agravando. Não é fácil, eu acho que é algo muito, mas muito importante que seja divulgado. Tem o nosso amigo Márcio, que tem o seu blog, um blog que a gente sabe que é acompanhado por milhares de pessoas, e peço também que dê esse reforço, se for possível, porque a gente sabe que, graças a Deus, no nosso município nós temos o controle, né, vem a vacinação. Eu acredito que no estado também esse número de vacinados ele começa a aumentar. O governador está viajando amanhã a Brasília exatamente para a compra de vacinas, né, como ele falou no pronunciamento dele. Mas eu vou facultar a palavra para quem queira fazer uso.
Certo, certo. Nós recebemos, até agradeço. E vou passar a palavra para o vereador José Heron para ele fazer uma explanação. É super importante a gente analisar esse decreto, esse novo decreto, né? A gente sabe que é um desafio passar por essa pandemia, esse danado desse Covid-19, que a gente pensava que 2021 seria um pouquinho, né? Mas não. A gente está vendo que o vírus está se mutando, suas variantes, e aí a gente vai ter que vai se adaptando a ele. E aí eu queria colocar aqui uma fala, já que eu sou do ramo do comércio, a você que está aí assistindo e que vende alguma coisa, algum produto. A gente tem que fazer ou dar aquilo que a gente tem. Então, se a gente tem hoje isso, infelizmente, a gente vai ter que se adaptar. A gente sabe, e até aqui em Maragogi aumentou muito as lojas ou lanchonetes, restaurantes que fazem entrega a domicílio. E aí, tá bom da gente avaliar esse termo, porque assim, essa questão do fechar é muito complicado. A gente sabe que a gente precisa trabalhar, pagar as contas, mas a gente precisa ter também responsabilidade. A gente não pode viver como a gente vivia antes de 2019. A gente tem que se adaptar. E aí as forças, ela tem uma importância, até porque ela dá o equilíbrio à moral para fazer com que um decreto seja realmente atendido. Não é fácil para um policial colocar em prática isso, principalmente aqui, que são poucos, né, Daniel? 2, às vezes 3 policiais, para ter esse controle. Mas aí, se a população ela tiver o conhecimento, tiver um entendimento de que é preciso, e aí a gente vai passar por esse danado o mais rápido possível. Continua facultada a palavra. Aí, mais uma vez, Márcio, eu gostaria de agradecer, viu? Sem dúvida nenhuma, sabe que terá sempre o apoio dessa casa, que eu acho que é um trabalho importante na divulgação, não é isso, Daniel? E dentro disso aí, eu gostaria até de falar que no último requerimento de autoria do vereador Daniel, nós tínhamos marcado para que fosse entregue no batalhão da Polícia Militar, da regional, né? No caso aqui, Vitória de Santo Antão. Porém, com esse decreto que passará a partir de quarta-feira, nós vamos esperar mais uma semana, que esse decreto ele vai até o dia 17, se eu não me engano, né? E vamos aguardar mais um pouco, vamos tentar manter o contato por telefone, para ver uma data exatamente para a gente podermos discutir, sentar com comandante, para a gente ver essa questão da violência do município na zona rural, não é isso? Foi o que foi conversado na semana passada. E, de antemão, eu gostaria também de deixar aqui com vocês, nós temos mais 2 reuniões para encerrar o primeiro período, né? Agora no mês de março, será dia 8/3 e dia 15, as próximas 2 reuniões. E eu gostaria de saber até a opinião de vocês, é muito importante também, vocês legisladores, porque se hoje o decreto diz que até a partir das 20 horas, né? Então, nós poderíamos, eu estou sugerindo, mas a gente vamos sentar depois para a gente discutir melhor, a questão do horário das próximas sessões dessa casa. Ou a gente antecipa para as 18h30, pode ser, não sei se alguém tem alguma objeção, até as 20 horas, ou pode até terminar antes, isso aí não tem problema, dependendo muito do expediente que nós vamos ter do dia. Ou mesmo antecipar o horário, não sei, para tarde, se for o caso, mas dentro desse horário, às 18h30, eu acho que é um horário para a gente sentarmos e depois discutirmos para ver o que é melhor, para que a gente encerre o primeiro período das nossas reuniões. Eu vou facultar a palavra. Por mim, eu estou de acordo, até porque se 8 horas é para estar todo mundo fechado, vai estar um deserto, né? E tem a questão até de segurança. E até é uma forma da gente também ir junto com o comércio, né?
Continua facultada a palavra. Com a palavra, a vereadora Maria. Em relação, para seguir, né, as orientações do decreto, o que for decidido, o horário, estou à disposição para cumprir. Obrigada. Ok, vereadora. Vereador Amaro Vieira também, concorda? Vereador Amaro Vieira, Daniel e a vereadora Júlia. Com a palavra, vereadora. Senhor presidente, é um assunto delicado. Essa pandemia, né, pegou todos nós de surpresa, o mundo todo. Foi algo que começou lá longe e quando a gente menos esperou, estava batendo a nossa porta da nossa casa. Foram vários amaragienses que vieram a óbito devido ao Covid-19. E a gente sabe que é um vírus, é invisível, a gente não sabe onde está, quem pode pegar, quem já pode ter adquirido, quem pode estar infectado e não apresenta sintomas, né? Como chamam, vocês da área de saúde chamam, são assintomáticos, pacientes assintomáticos. E é uma situação muito preocupante para nós, enquanto parlamentares, porque ficamos numa situação de um conflito diante da população de Amaragi, uma vez que a gente tem que preservar a vida, porque sem a vida a gente não consegue ir muito longe. E aí, o que eu posso pedir a todos vocês é que mantenham o distanciamento social assim que possível, que continue se prevenindo, lavando bem as mãos, usando o álcool assim que possível, e o uso da máscara, gente, é indispensável. Que ao sair de suas casas para fazerem as necessidades, que a gente sabe que a vida não pode parar, né? E aí a gente se depara com algumas pessoas que dizem assim, mas Júlia, se a gente não sair de casa para correr atrás do pão de cada dia, a gente vai comer o quê? A gente vai sobreviver como? Né? E a gente sabe que realmente a dificuldade ela existe, o inverno está aí se aproximando, a usina para, e aí fica essa dificuldade que a gente já vem acompanhando e sabe que é difícil para cada um de vocês. Mas eu deixo aqui uma palavra que com fé em Deus, a gente tudo pode. A cada dia, Deus renova as nossas forças e a gente está aqui disposto a lutar, a unir forças junto com o Executivo, com o governo do Estado, porque é um momento de união, de solidariedade, para que a gente possa buscar alternativas, né? Aguardar o auxílio emergencial que volte, que de uma certa forma dá uma segurança a mais ao pai e à mãe de família, para que assegure o alimento de cada dia dos seus filhos, e que a gente tenha muita fé em Deus. Pedir sempre a proteção divina para que Deus possa dar dias melhores, possa restabelecer a saúde da gente, porque estamos com mais de 90% dos leitos da UTI do estado de Pernambuco lotado. E a gente sabe que não vai dar para atender a todos que necessitarem. Então, vamos continuar em oração para que Deus possa proteger o nosso município, a nossa Mata Sul, para que a gente possa aqui em Amaragi realmente tomar os cuidados necessários, que evitem aglomerações, evitem filas, possam se distanciar assim que necessário sair para ir para um supermercado, para uma farmácia. A gente sabe também que às vezes tem famílias que é grande e aí acaba se aglomerando nas suas piscinas, né? No seu refúgio do sítio, mas de uma certa forma também, através da aglomeração, acaba podendo ocasionar a infecção do vírus, né? Adquirir esse maldito vírus. Então, primeiramente Deus, para que possa erradicar, porque eu costumo dizer, presidente, eu acho que o Covid-19, graças a Deus que chegou a vacina, ainda não chegou para todo mundo, mas vai chegar. Eu acredito que vai ficar feito uma rubéola, feito uma dengue, uma chikungunya, que sempre vai existir alguns casos. Mas a gente agora está passando por um momento crítico, que é preciso realmente abrir os olhos e baixar a poeira, porque estamos vivenciando aí a segunda onda no estado de Pernambuco. Então,
é realmente um assunto muito sério e que a gente precisa. A gente não tem escolha, na verdade, né? A gente fica preso pedindo somente a proteção de Deus, que é o bem maior que nós temos, que podemos ter a fé em Deus. Então, conforme o presidente falou, da forma que achar necessário, a gente precisa continuar trabalhando, até porque o município precisa da gente aqui na ativa e remotamente ou presencialmente eu estarei aqui, se Deus quiser. Muito obrigada. É verdade, vereadora. Se dependendo desse, que vai até o dia 17, né? Aí nós encerraremos dia 15 e voltaremos. Aí abril tem o recesso. Aí, dependendo da situação, eu creio que já estará bem mais tranquila, né? Se Deus quiser. Eu gostaria também só de comunicar aos senhores vereadores que a gente vai, eu acredito que ainda esse mês, a gente vai estar passando aqui por uma pequena reforma aqui na parte do plenário e nós vamos colocar vidro em todas as janelas para a gente climatizar aqui o ambiente, né? Isso aí, como eu tinha falado anteriormente, é um projeto nosso, né? Não é de Edson, não é do presidente, não é de Edson, acho que é nosso, nós que estamos aqui. Então, assim, nós iremos ter que mudar a porta da frente. Essa porta, eu vou mexer nela porque ela não é a primeira porta, não é aquela porta que seguiu o padrão das janelas. Então, já é uma porta que foi feita depois, eu acho que a Mário Vieira lembra muito bem, né? Foi trocada, né? Mas não seguiu o padrão das janelas. Ela vai continuar, ninguém vai mexer na parte da estética da estrutura das janelas e nem do prédio. E também vai ser, no caso, porta de vidro. Vai ser colocada uma porta de vidro no lugar dessa porta. Não vai dar para continuar com ela, porque se mantiver, não tem como abrir a porta de vidro. Exatamente, e ter que isolar o ar. E também, não agora, mas depois eu vou colocar até um requerimento, eu acredito que na próxima reunião, porque a gente vai precisar mexer aqui na lateral, que é um projeto de acessibilidade para pessoas que são usuárias de cadeira de roda, porque nós não temos. Eu vou entrar em contato com a prefeita para pedir a permissão dela para usar uma parte lateral aqui da Câmara, da Prefeitura, né, onde fica próximo do poste. E o projeto seria exatamente no lugar dessa janela, a porta de acesso para usuários de cadeira de rodas, porque se a gente for olhar, isso aqui é um prédio antigo, né, e nós não temos, e é um direito, é uma lei federal, e que, na verdade, muitos setores públicos só funcionam, às vezes, no papel, e na prática não funciona. Então, eu quero pedir o apoio de vocês, exatamente nessa mudança, mas é uma mudança que não vai ser na parte da arquitetura do prédio, ela vai continuar do mesmo jeito, tá bom? Só a título de comunicação para todos vocês. Com a palavra, a vereadora Júlia Beatriz. Presidente, eu gostaria só de deixar claro aqui que constasse também em ata, já que tem os ouvintes, e fique claro para os colegas vereadores, que o senhor esteve no meu gabinete me procurando para saber o que eu achava com relação a essas mudanças. E eu vou externar aqui o que eu lhe falei lá, e também cheguei a comentar com o companheiro Roberto, funcionário desta casa há anos, que Júlia de Berna não é nada contra ao que seja de evolução, o que seja de bom para a população de Amaragi. Esta casa é uma casa do povo de Amaragi. E eu, desde já, lhe parabenizo, porque o senhor pegou esta casa com um valor em contas que é vergonhoso, com apenas R$ 23 positivo, e apenas 30 dias o senhor já fez compras de microfones, uma vez que a gente debatia aqui nessa plenária, acho que os 4 anos passados, uma vez que o senhor fechou, dando diária aos vereadores, que foi necessário nos deslocarmos até a UVP em Recife, e o que é verdade e o que é bom a gente tem que ser dito, né? Eu acho que o papel do vereador é esse, do jeito que a gente tem que tomar conta
do povo, a gente tem que tomar conta da casa, porque essa casa é composta por 9 vereadores. E muitas vezes algumas pessoas tentavam distorcer as minhas palavras, dizendo que eu era contra a melhoria desta casa. Não, eu sou contra o que é errado e ao mau uso do dinheiro público. E aí o senhor fechou 30 dias com 12 mil positivos, pagando diária aos vereadores por igualdade, mesmo eu não tendo votado no senhor, que já foi esclarecido lá no ato da posse, mas o que é certo a gente precisa ser dito. Então eu quero lhe parabenizar, porque a gente acompanha a evolução desta casa e a gente vê que está melhorando. Quando eu pisei aqui no primeiro dia, né, Roberto, eu disse, o negócio já está melhorando, o negócio está melhor. E é assim que tem que ser, Edson. Repito as palavras que eu lhe disse lá no momento da posse, uma vez que eu lhe disse que esta casa precisava de um cuidado maior, de um respeito maior, e assim o senhor vem tendo, porque o descaso aqui era grande. Então, muita coisa o senhor vai se deparar, que a gente vai precisar trazer aqui também na plenária, para que a população possa entender o de fato, porque Júlia de Berna, no mandato passado, trazia tantas discussões, levantava tantas situações aqui dentro, mas porque são situações absurdas e sai do dinheiro do povo de Amaragi. Então, a gente está aqui para prestar conta, a gente está aqui para tratar com respeito, com dignidade e, acima de tudo, transparência. Muito obrigado, presidente, e parabéns. É verdade, vereador, é verdade. E a gente está legislando aqui para o povo, né? Continua facultada a palavra. Sem quem queira fazer mais uso da palavra, eu convido a todos para... Antes de encerrar, eu vou passar a palavra para o vereador José Heron. E eu desejo de início boa noite a todos, principalmente a vocês que chegaram agora nas redes sociais, que estão assistindo a nossa quarta reunião ordinária. E aí eu queria parabenizar. Eu tive sexta-feira no Centro Integral de Reabilitação. Foi um momento muito prazeroso ver aquele estado, aquele prédio como era e como é agora. Como foi feito com tanto carinho. As repartições. Você percebe quando você faz algo com carinho. E principalmente saber que lá não vai ser só um centro de fisioterapia, e sim uma equipe multidisciplinar. Lá vai ter nutricionista, terapeuta ocupacional, que aí a gente vai em cima da questão do autismo, se eu não me engano também parece que no atendimento a ele é oferecido. Não é isso? A própria fisioterapia e entre outros. E aí eu parabenizo a gestão, a Aline, doutora Aline, o nosso amigo também, o secretário de Saúde, Roberto, e Minho também, enfim, a toda a equipe. Eu queria parabenizar também uma pessoa que eu tive nessa semana, foi o meu primeiro requerimento, lá na Nossa Senhora de Fátima, em relação ao chafariz. E lá, eu fui junto com a comunidade, que a comunidade solicitou, analisar toda a área lá. E perto do local tem o início de um lixo. E no momento que eu fui lá, eu encontrei um amigo Chorão, que todo mundo sabe. Ele é o chefe da limpeza. E aí eu conversei com ele e eu vi a disponibilidade que ele tem. E aí eu queria parabenizar ele e a equipe, que se disporam a pegar o lixo lá embaixo, que não tem nem como a caçamba chegar lá. E aí, falando em caçamba, eu agradeço e parabenizo a Jorge também, a todos os que estão à frente à pasta, e já também peço, junto com a vereadora, que possa ir lá, né, junto com o requerimento dela, fazer esse recolhimento do lixo na localidade. Em nome de Chorão, eu parabenizo toda a equipe. E agora, por último, eu quero só pedir aos amigos aqui, os colegas. Eu faço parte da comissão de pirotecnia da festa de São José desse ano. Júlia também participa também nas comissões. E aí eu vim aqui pedir a você que está aí, online, que está assistindo a nossa transmissão, que ajude todas as comissões, e que principal também a minha, que eu estou. Participa eu, Chico, Roberto de Vicência e Val.
nós vamos conseguir a questão da iluminação e dos fogos. Já peço de início aos colegas, pode dar uma caixinha de fogo também para a gente. É bem baratinho, R$ 42,00, que eu iria muito agradecer. A gente sabe que a festa de São José, não dizendo que as outras não sejam importantes, mas a festa de São José é mais importante para nós católicos, principalmente a nossa paróquia, a nossa matriz, que é uma coisa linda, cartão postal, que está em todas as páginas por aí de Facebook e tudo. Então, eu peço, e é o ano santo de São José, exatamente. E a gente sabe que vai ter uma dificuldade muito grande, questão de pandemia, e a gente entende. E por isso eu estou aqui fazendo esse pedido a vocês. Agradecer ao pároco nosso amigo, Padre Paulo, e todas as comissões. No mais, boa noite a todos. Fiquem com Deus. Só reiterando, para encerrarmos a nossa reunião, parabenizar a prefeita Aline Gouveia, em nome do secretário também José Roberto Nascimento e do secretário adjunto Ronaldo do Nascimento, e toda a equipe, né, pela recuperação do centro de reabilitação. A gente sabe da importância, onde os pacientes, né, precisam, e além de mais a inclusão, né, a inclusão de outras especialidades, de outras para que sejam atendidos. Mais uma vez, parabéns. Então, sem ter quem queira mais fazer uso da palavra, eu encerro e convido a todos para a 5ª reunião ordinária, que se realizará no próximo dia 8, às 18h30. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus.